Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos o nosso trabalho, né? E eu quero agradecer, em primeiro lugar, a participação tão carinhosa e o compartilhamento das pessoas que têm acompanhado toda essa trajetória e têm me ofertado palavras de gratidão, de carinho, de expressão de muito crescimento que eu tenho recebido. Então, eu quero agradecer a todos vocês, aqueles que eu conheço, os que eu não conheço, né, os amigos de perto, de longe, meus seguidores. Eu quero agradecer a você que me recebe na sua casa, a você que me faz companhia quando você está trabalhando, costurando, cozinhando, a você que está no seu automóvel, a você que está com o seu smartphone e mouse. E é aquilo, se você não puder parar para assistir, mas você pode ouvir. Então você aperta o play e me faça companhia, tá bom? Que é sempre muito agradável. Deixa eu falar para vocês. Então, para quem não me conhece, eu quero me apresentar. O meu nome é Carmen Gonçalves e eu sou coach motivacional com muito orgulho. Por que eu falo com muito orgulho? Porque o coach motivacional, a profissão que eu escolhi desenvolver depois de alguns anos, eu também me especializei em treinadora de esperança. Nessa função, eu tanto sou treinada como eu treino. Então, cada dia mais a gente vai tendo motivação e vai tendo esperança e motivação para poder caminhar e ajudar outras pessoas, ok? Então, vamos começar o nosso trabalho para o dia de hoje. Eu escolhi um tema assim muito interessante, principalmente nos dias de hoje, que nós estamos passando por períodos assim que são ciclos, né? São ciclos desde 2020, nós estamos todo, o planeta num todo, ele está passando por um ciclo, né? Ciclo de confusão, de mortandade, de desentendimento, uma série de situações, onde nós temos que estar com o nosso pensamento muito, muito firme e equilibrado para que a gente possa tocar, né, a nossa vida, a gente possa continuar navegando. Enquanto a gente estiver por aqui, a gente vai ter que respirar e vamos ter que fazer o que tem que ser feito. E por aí a gente começa a falar sobre o quê? Eu começo a desenvolver o seguinte tema. Você sabe o valor que você tem? Você sabe qual é o seu valor? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Para nós começarmos a pensar que valor que eu tenho, a gente pode imaginar três tópicos assim no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. São três tópicos que eu separei, que é sorriso, elogio e simpatia. Tá? O sorriso por quê? O sorriso porque ele não empobrece quem dá, ele enobrece quem recebe. Né? Então, se nós estivermos sorrindo para algo, para alguém, a gente vai estar sempre praticando uma boa ação. E com isso, a gente vai somando os nossos valores, porque você está sendo útil na vida de alguém quando você dá um sorriso, quando você dá um bom dia. O elogio, o segundo tópico é o elogio. Tudo isso vai contribuir para quê? Para que essa esfera que nós estamos vivendo hoje, ela seja desfocada, tá? Então, isso tudo no decorrer da palestra, vocês vão entender, vão conseguir juntar todas as peças. O elogio por quê? Porque o elogio nada mais é do reconhecimento de quem você é ou de quem você possa ser ou representar na vida de alguém. Então, o elogio, quando você elogia uma pessoa, você está sempre destacando uma qualidade que ela tem, tá? Onde ela também vai trabalhar a sua autoestima e também o caminho reverso funciona da mesma forma. Quando alguém te elogia, você desperta para alguma coisa que talvez você não tenha notado. Então, essa tem grande eficácia, essas três potências de tópicos que eu estou falando para vocês, que é o sorriso, o elogio e a simpatia. A simpatia é quando nós nos abrimos, né? Nós nos abrimos, nós somos, interagimos com outras pessoas, somos recíprocos até um relacionamento, uma forma de tratamento. E essa conduta, tá? Que é essa empatia, faz com que você tenha um contato com alguém. Nesse contato, o contato físico, por exemplo, quando nós conhecemos alguém, né? Então, normalmente, a nossa cultura é de nós apertarmos as mãos da pessoa que a gente está conhecendo. Então, nesse aperto de mão, ele pode ser, ele tem duas formas, né?
de se interpretar ou de se agir. Só que a grande maioria das vezes as pessoas não sabem de que forma que elas estão se conduzindo num aperto de mão. Por exemplo, existe aquele aperto de mão de alicate, né? Sabe como é aquele aperto de mão de alicate? Que a pessoa vai carinhosamente apertando todos os seus dedos, assim, né? E você não tem como dizer que não, mas você suporta aquele sofrimento em nome da sua educação. Aí você, então, aí tem o moderado, né? Que é aquele aperto de mão moderado, educado e tal. E tem também o aperto de mão do rabo de peixe. Não sei se vocês já ouviram falar no aperto de mão do rabo do peixe. Carmen, como é que é esse aperto de mão do rabo do peixe? O aperto de mão do rabo do peixe é quando você estende as mãos para uma pessoa, para você apertar a mão dela, e ela vem com aquela mão assim fria, mole, sem expressão nenhuma. Aí você pega assim aquela mão gelada e a pessoa ela não manifesta uma reciprocidade naquilo que você está ofertando, que é a sua educação, ou o seu prazer de ter conhecido, ter estado com essa pessoa. Então, baseado num desses aspectos aqui, isso aqui é um dos aspectos para a gente descobrir o valor que tem. Porque na medida que você se propõe a ser uma pessoa que oferece um sorriso para algum semelhante, principalmente nos dias de hoje que a gente está vivendo, que são dias de caos, dias de doença, dia de mortandade, mais notícia. Então, se você se propõe a ter uma conduta onde você oferece um sorriso, onde você oferece um elogio, onde você, por simpatia, num contato, não precisa ser só quando conhece, você encontra, ou você dentro de casa, na família, você dá um beijo, você dá um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Então ali você já começa, não tão somente a desenvolver um valor, como você começa a reparar o valor que as outras pessoas têm, tá? Quando a gente começa a praticar determinados tipos de coisa que aparece tão simples, né? Tão simples e tão óbvio, parece até que não faz sentido tudo isso, você entra numa área onde você começa a desenvolver a sua inteligência emocional. Carmen, começa a desenvolver exatamente, você começa a desenvolver a sua inteligência emocional, onde você desperta para saber o valor que você tem. Quando você começa a desenvolver e descobre o valor que você tem, você entra por uma trilha chamada sabedoria. Tá? Você começa a encontrar um caminho, um rumo para a sabedoria, para lidar com você mesmo e lidar com as outras pessoas também. Tá? E como eu perguntei no início da palestra, você sabe o valor da sabedoria? Você sabe o valor que você tem? Então, quando você adquire a sabedoria, você adquire também um valor imutável e imensurável. Imutável por quê? Porque ninguém pode tirar isso de você, pode tirar tudo. Você pode perder dinheiro, você pode perder o país, você pode perder quem quer que você seja no aspecto humano, mas o que você conquistou a nível de conhecimento, ninguém pode tirar, ninguém pode te roubar. E ele é imensurável também. A sabedoria ela é imensurável porque ela não tem valor. Ela é tão valorosa que nem todo o dinheiro do mundo poderia pagar uma sabedoria, como diz no livro de Salomão, né? O livro de Salomão escreveu pelo livro de Provérbios. Então a gente vai aprender muito sobre sabedoria lá nesse livro, quem se interessar, tá? E quando você começa a praticar determinados tipos de conduta, a sua dimensão ela aumenta. Por que ela aumenta? Porque quando você se mantém constantemente em treinamento, você vai ficando cada vez melhor. Quando você mantém a sua mente em treinamento, a sua mente fica dinâmica, ela fica sempre em movimento, ela fica sempre procurando outras coisas, outras formas de lidar com você mesmo, de lidar com outras pessoas, e com isso você vai conseguindo ocupar um lugar diferenciado. Tipo assim, se todos reclamam por uma coisa, sabe? Se todos murmuram por uma coisa, se um grupo de pessoas, na sua grande maioria, murmura porque chove, outro murmura porque venta, outro murmura que faz frio, outro murmura que faz calor, você, com a sabedoria, você vai entender que na natureza existem vários ciclos. E por haver vários ciclos, você também tem que saber que esses ciclos eles vão se manifestar. Sem contar também que, como o ser humano ele tem a audácia de mexer muito naquilo que ele não criou, ou seja, na natureza,
a própria natureza ela vai sofrendo algumas deformações. E por ela sofrer algumas deformações, é que você vai encontrar essa variante, né, nos dias que a gente está vivendo hoje, né? Então, vejamos. Outra pergunta que eu quero fazer a vocês. Quando você tem sabedoria, você adquire vários valores, tá? Uma imensidão de valores. E eu pergunto para você assim, dentro desses valores que você hoje já conquistou, pretende conquistar, eu pergunto a você, você sabe que você pode governar a sua própria vida se você tiver uma inteligência emocional desenvolvida? Se você tiver uma inteligência emocional desenvolvida, você é capaz de governar a sua própria vida. Porque quem não sabe, quem não pode governar a sua própria vida, ele vive com um tutor. O tutor é que responde por ele, o tutor que sente as vontades dele, ou diz que sente, né? Então, uma pessoa que ela não sabe governar a sua própria vida, ela não tem como ela levar uma vida saudável, porque ela, como ser humano, ela tem o direito de se manifestar como ela é. E quando ela não tem essa inteligência emocional desenvolvida, ela tem que ter um tutor, alguém que faça tudo por ela, né? Então, quando você descobre que você tem que desenvolver isso, você conquista o quê? Você conquista a sua liberdade. Quando você conquista a sua liberdade, é sinal de que você começou também a praticar a sua autorresponsabilidade. Quando você conquista o dever de saber que você tem que ter uma autorresponsabilidade, aí você já não precisa mais de um tutor, nem para te instruir, nem para corrigir o que você faz, porque você já sabe o que você tem que fazer. Aí vejamos lá. Para você ser uma pessoa com uma inteligência emocional desenvolvida, ser uma pessoa sábia, não basta tão somente você ser sábia. Você tem que saber que você é sábia, não é? Você tem que saber que você é sábia, você tem que saber quem você é e viver como tal. Vou dar um exemplo aqui muito comum. Se uma pessoa ela sabe que ela é abençoada, não basta só ela saber. Ela tem que, ela tem que ser uma pessoa abençoada. Ela tem que ser, em primeiro lugar, ela tem que ser uma pessoa abençoada. E esse dom divino vem do seu Criador, do nosso Criador. Ela tem que ser uma pessoa abençoada. Um segundo, muito importante, ela tem que saber que ela é. Porque se ela não sabe, ela vai viver como se não fosse. Concorda comigo? Ela vai viver como se não fosse. E o terceiro aspecto, ela tem que viver como uma abençoada. Então, quando você sabe que é você sabe que você é uma abençoada, você sabe que é abençoada e você vai viver como abençoada. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes as pessoas elas têm ainda um sofisma, elas têm uma altivez dentro delas que elas pensam que elas não dão sorte, que elas, sabe, elas têm uma praga e elas têm karma, qualquer coisa desse tipo, não é? Então, se uma pessoa ela acredita que ela é amaldiçoada, o que vai acontecer com ela? Ela vai viver como uma amaldiçoada, não é? Se uma pessoa acredita que ela não tem sorte na sua vida, ela vai viver como que tivesse sorte, que ela não tem, como quem não tivesse sorte. Mas se for o contrário, a sua conduta, a sua linha de pensamento vai desenvolver essa inteligência emocional. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para sermos felizes e reinarmos nessa terra. Tudo que está aqui é para o ser humano desfrutar, que é o animal mais inteligente entre todos os animais, né? Então, como eu falei, como você sabe, se você for, você tem que saber que é e viver como tal, aí a sua vida começa a mudar. A motivação é um elemento imprescindível para que você possa descobrir e se tornar uma pessoa dinâmica. A motivação. Você tem que ter argumentos de motivação. Por isso que essa profissão me atraiu, porque eu assisti várias palestras de pessoas que eram desmotivadas, pessoas que eram negativas, extremamente negativas, pessoas que não tinham esperança para o seu dia de amanhã. E aquilo, eu fui trabalhando alguns pontos, algumas áreas da minha vida que não estavam ajustadas. Até que eu me apaixonei por esse assunto,
eu gostei muito desse assunto e cada dia eu vou desenvolvendo e ajudando outras pessoas a desenvolver, tá? Então, a motivação ela é um elemento imprescindível para o seu autodescoberta, porque para que você possa se descobrir quem você é e em que posição você está nessa esfera humana, em outras palavras, né, levando para a parte cômica, você sabe quem você é na fila do pão. Você tem que saber quem você é na fila do pão, né? E se tornar uma pessoa automotivada. A ponto de você, se você tiver que passar por um momento dramático na sua vida, você superar aquilo de cabeça erguida, sabendo que aquilo vai passar. Mas você tem que estar preparado para isso, você tem que treinar a sua mente para isso, porque a sua mente é ela que comanda todas as emoções do seu corpo. Então nós somos como marionetes. Imagine aqui, isso daqui, você imagina a marionete, você lembra aquele brinquedinho que a gente tem um bonequinho aqui de pau? Aí, aqui está a mente da gente. Então, se a nossa mente ela não for treinada para ter motivação, ela vai ser treinada para ser desmotivada diante dos quadros que você vive ou convive ou que você ouve. Então, a sua mente vai te treinar e vai te manipular para tudo que é errado, para tudo que é triste, para tudo que é decepcionante, para tudo que é frustrante, para tudo que é derrotado. Quando você começa a ter um autoconhecimento, uma automotivação, a tua mente, você comanda a tua mente para que ela possa treinar o resto do teu corpo e, consequentemente, a tua vida, entendeu? Então, no tocante da área profissional, eu vou fazer uma pergunta a vocês aqui. Quem você acha que tem mais chance de vencer na vida? O inteligente ou o motivado? Escreve aí. Se você não escrever agora, pensa. Não vai dar tempo de você escrever. Então você pensa, quem você acha que tem mais chance de vencer na vida? O inteligente e o motivado. Eu vou adiantar a resposta para a gente abreviar o nosso tempo. Quem tem mais chance de vencer na vida é o motivado. A gente vai encontrar vários empresários aí bem-sucedidos que não tiveram cursos superiores. Por quê? Porque ele é motivado. A mente dele foi treinada e está em constante movimento e motivação e criatividade, porque o motivado, ele é criativo. Então, você pode ter a cultura que for, você pode ter a instrução que for. Se você não for motivado, você vai neutralizar essa parte da cultura que você adquiriu. E está arriscado você ter esquecido as coisas que você estudou e aprendeu. Então, a motivação, ela tem que caminhar. A motivação, ela tem que caminhar junto com a inteligência. A inteligência é uma coisa, a sabedoria é outra, a motivação é outra. Então, essas coisas elas têm que caminhar juntas, elas não podem caminhar separado, porque senão o barco não anda, ele não sai do lugar, ok? A gente vai dar para vocês aqui um exemplo muito interessante, que é o exemplo do galo. Eu ouvi esse exemplo, eu achei muito interessante. Por quê? Porque o galo acorda às 5 horas da manhã, ele acorda cantando. Eu pergunto a você, como é que você acorda de manhã? Resmungando, reclamando de cara feio, dando glória a Deus, ou falando qualquer coisa que você esteja acostumado a falar? De que forma que você recebe o presente que Deus te deu? Um novo dia de existência, uma nova chance de você acordar, não ter mais guerra, de você acordar, ter um valor de remuneração que cubra todo o orçamento da sua vida. De que forma que você acorda? Mas o galo, independente de qualquer coisa, o galo acorda o quê? Cantando. Às 5 horas, ele começa a cantar quando está escuro. Às 5 horas da manhã, o galo desperta. Mas ele desperta cantando porque ele tem a certeza de que o sol vai nascer. Entendeu? Então, quando nós começamos a observar esses pequenos detalhes, eu gasto tempo observando os pequenos detalhes da natureza. Então, o galo ele tem a certeza que o sol vai raiar. Ele tem certeza que o sol vai nascer. E ali ele canta. Então, se nós formos trazer isso para nós, que somos muito superiores aos animais, e a gente começar a viver pelaquilo que a gente crê. Então, vamos trazer aqui para um outro campo. O galo, ele crê que o sol vai chegar. Será que eu e você estamos crendo naquilo que nós estamos esperando que vai chegar a resposta? Porque aí a gente vai passar a acordar cantando, tá? Então, isso é colocar a mente em prática, tá? Porque a natureza ela é cíclica, tem ciclos, a natureza tem muitos ciclos a natureza. Então, você pode observar todos os fenômenos que ela oferece, você pode observar o nível dos rios, você pode reparar as estações do ano, você pode reparar a temperatura, né? Nós estamos no verão, agora nós estamos no verão, em pleno
Nós não estamos na primavera, né? A primavera chegou, aqui está acontecendo tudo tão rápido, nada está correndo, está galopando, uma coisa está em cima da outra. Nós estamos na primavera, né? Essa temperatura alta, mas é primavera ainda. Então, você vai observar que nós estamos vivendo temperaturas variadas. Você vai parar para observar que quando você tem a sua folhinha em casa, tem 4 estações da Lua. E nós fazemos parte desse cenário, nós estamos aí nesse cenário, nós fazemos parte da natureza. Você já parou para pensar quantas variações você tem sem saber que tem? Você tem que saber que você tem. Porque nós seríamos diferentes da natureza, se nós somos frutos da natureza. Nós nascemos da terra, do pó da terra, e para o pó da terra a gente vai voltar, e nós temos o Espírito Divino de Deus que nos dá esse fôlego de vida e de sabedoria. Entendeu? Então, essa situação, por mais dramática que esteja sendo vivida, mais dramática, mais congelante, ela nutrindo ela com motivação, aí você tem que ver os canais certos, as pessoas certas, com que você vai poder dividir a sua vida para que você se sinta motivado e não desmotivado, né? Então, do resto, você tomando posse de tudo isso, do resto é você confiar em Deus, porque Ele não vai deixar nenhum de nós sem resposta, né? Essa é a palavra que eu tenho para hoje, para cada um de nós, né? E eu deixei aqui, eu separei alguma coisa aqui, fazendo resumo, tá? Resumo aqui da nossa palestra do dia de hoje. Olha, depois que você descobriu o valor que você tem, ninguém mais vai te dominar. Ninguém te domina mais. Ninguém te domina mais, ninguém domina a sua mente, ninguém domina mais seus pensamentos. Por mais que as coisas não estejam bem, mas você pode refletir essa certeza de que elas vão melhorar, tá? Nem ninguém mais vai te oprimir, que você sabe que você não é uma alma vivente, você é um ser espiritual tendo uma experiência num corpo de carne. Porque o governo e a autoridade e o domínio sobre a sua vida, ele vem através da autorresponsabilidade. Na medida que você desenvolve essa autorresponsabilidade, você mesmo tomando a frente de fazer aquilo que tem que ser feito, não aquilo que dizem que você tem que fazer, você tem que saber o que é que você está fazendo, para saber se o que você está fazendo é certo, porque você tem capacidade de raciocinar e de julgar e de analisar, tá? Então, essa autorresponsabilidade, ela vem e aí você poderá se governar, você poderá dizer que você sabe o que você está fazendo. Aí você fala assim, poxa, Carmen, mas vai demorar muito tempo? Eu não sei, vai depender do tempo que você vai querer ter esse desenvolvimento, tá? Porque a sua mente, o seu corpo, as suas emoções, o seu comportamento, as suas decisões vão depender de quê? Da sua inteligência da sua inteligência emocional e vai depender também da sua autorresponsabilidade. As duas coisas estão atreladas uma à outra. Aí eu falo para você assim, tudo isto vai te levar a pensar, porque tudo isso te leva a pensar. Tudo vai te levar a pensar. E eu vou dizer uma coisa para você agora. Pensar dá trabalho. Pensar na coisa certa, buscar as coisas certas, elas dão muito trabalho. Mas vale a pena pagar o preço, sabia? Vale a pena pagar o preço. Então, é esse o recado que eu tenho para nós no dia de hoje, uma coisa breve, mas que com certeza vocês vão poder esmiuçar isso, digerir isso com bastante tranquilidade, para que vocês possam analisar a própria vida de vocês. E para fechar com chave de ouro, a reflexão que eu tenho que deixar hoje aqui é sobre Romanos 12, 2, quando o apóstolo Paulo ele diz assim, que nós não nos conformemos com este século, mas que nós devíamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Então, nós temos que renovar a nossa mente diariamente, tá? Todos os dias a gente tem que renovar o que é certo, o que é coerente, o que é correto, o que é bom, aprazível e agradável, ele tem que ser fortalecido. E aquilo que não presta, ele tem que ser eliminado. Isso que se chama renovar a mente. Você vai tratar isso com seu padrão de comportamento, com o local onde você vive, com as pessoas com quem você convive, para saber se essas pessoas estão te edificando, estão te colocando para cima, ou estão te puxando, tirando proveito de você e estão te puxando para um poço. Então, essas coisas todas, você é que tem que decidir, tá bom? Então, eu vou ficar por aqui.
Desejando a vocês, a cada um de nós, para mim também, uma ótima primavera. Eu tenho uma amiga chamada Vera, muito amiga, uma irmã, parceira, né? Então, aquela amiga certa nos momentos difíceis, e eu desejo para todas as primas veras da natureza, e as primas que se chamam veras, que seja um mês assim muito agradável, de um crescimento total. Um grande beijo para você, muito obrigada pela atenção, pelo carinho e até a próxima. Tchau, tchau.